A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, louvamos a Deus por mais um trimestre que está começando na Escola Bíblica Dominical. Queremos louvar a Deus pela vida de cada jovem que tem certamente se dedicado para aprender a Palavra de Deus, jovens professores também, classe de jovens. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Estou aqui de posse da nova lição desse novo trimestre, que é justamente o segundo trimestre desse ano de 2016, e a temática é extremamente interessante para todos nós e necessária. Nós estamos aqui com o tema Eu e a Minha Casa, orientações da Palavra de Deus para a família do século 21. Então, certamente serão lições que irão mexer profundamente com a nossa vida, com as nossas convicções e com os nossos anelos. A lição de número 1, a lição deste domingo, é a instituição da família. Veja aqui a lição de número 1, a instituição da família, e há alguns fatores interessantes que me chamam a atenção para você que é professor de escola bíblica dominical, para comentar inclusive com os seus alunos. Na síntese da lição, que é logo no começo, já chama a atenção por algo interessante. Diz: a instituição da família foi o primeiro projeto plural de Deus para a humanidade. Com ela o Senhor estabeleceu as bases da vida em sociedade. Que coisa interessante. Como alguém já disse, a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, ela é a célula mãe da sociedade. A partir da família, toda a sociedade ela está sendo composta. De maneira que, quando digo que aqui na lição fala que o Senhor estabeleceu as bases da vida em sociedade através da família, nós precisamos começar a compartilhar isso, de fato, com os nossos alunos jovens. Percebam bem que essa classe é uma classe de 18 a 25 anos. É justamente uma fase onde os jovens estão, ao mesmo tempo que vivendo em família, com seus pais, alguns moram com avós, ao mesmo tempo estão já procurando, de certa forma, se organizar para constituir uma nova família. E é importante salientar isso para ele, o quanto isso é um passo relevante para a vida dos jovens. Os objetivos da lição diz que seria mostrar que o propósito de Deus é que o homem viva em família e não sozinho. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Explicar em que consiste a família. E terceiro, valorizar os ensinamentos recebidos no ambiente familiar. Bem, gente, no primeiro tópico da lição, que fala sobre o projeto chamado família, ele vem falar sobre a questão do problema de estar só. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca os seus próprios interesses. Que coisa interessante. É importante falarmos para os nossos alunos jovens que hoje vivemos numa sociedade tão individualista, que há uma necessidade humana. O ser humano é um ser eminentemente social. Deus criou o homem para viver em sociedade. É interessante que a Bíblia vai falar, aqui já estou falando dentro do primeiro tópico, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tudo que Deus criou, os animais, o homem, os vegetais, era bom, perfeito. Deus criou o homem perfeito. Contudo, o fato de Deus ter criado Adão perfeito não quer dizer que ele não precisasse de uma companhia. Deus criou Adão perfeito, mas Deus criou Adão com uma necessidade, além da necessidade de se alimentar, além da necessidade diversas que Deus havia estabelecido na vida dele. Adão ele tinha uma necessidade de companhia. E aí qualquer sociólogo vai dizer que o ser humano é um ser realmente que precisa viver em sociedade. Quando o homem vive só, ele se distancia da verdadeira sabedoria. Então, o viver na companhia de alguém, o ter a capacidade de se relacionar com as pessoas é muito importante para o desenvolvimento social, intelectual e psicológico e espiritual, por que não dizer, do ser humano. Então, diga amanhã para os seus alunos se eles realmente sentem mais desejo de ficar só
ou em companhia. É claro que o fato de termos a necessidade de termos companhia não quer dizer que em determinados momentos não precisamos ficar sozinhos, refletindo, pensando sobre alguma coisa. Claro, isso aí não há nenhum problema quanto a isso. Mas o que a Bíblia quer dizer é que Adão foi projetado, o ser humano, o primeiro homem criado por Deus, foi projetado para viver em sociedade. E diante, a Bíblia diz que de vislumbrar Adão sozinho, na constituição de ser humano, a Bíblia diz que o próprio Deus falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora. E aí Deus, os irmãos já conhecem a história, não quero entrar em detalhes porque isso você já tem um certo acesso, eu estou aqui dando apenas algumas dicas. Deus traz aquele sono para Adão, e na costela de Adão, da constituição humana de Adão, Deus ele cria Eva. Interessante que Deus cria Adão de uma matéria-prima que foi justamente o pó da terra. Mas quando Deus vai criar Eva, sua esposa, ele cria de si mesmo. Alguém já disse que Deus não tira um osso da cabeça para a mulher não ser a líder do homem, mas também Deus não tira um osso do pé para que Adão não viesse a pisá-la, humilhá-la, mas Deus tira da costela justamente para ser uma companhia, para ser uma companheira que pudesse estar como adjuntura de Adão. Então, em primeiro lugar, eu quero aconselhar você que é professor, você trazer para os seus alunos a necessidade do homem viver em companhia. Agora, deixa eu abrir um leque aqui, deixa eu abrir uma oportunidade. É claro que o fato daqueles que ainda não casaram, ou o fato daqueles que ainda não têm uma namorada, uma noiva, isso às vezes acontece muitas vezes entre os jovens, esse sentimento de desvalor porque ainda não está namorando, porque ainda não tem uma noiva, não quer dizer necessariamente que ele está isolado. Claro, ele pode ter amigos, ele tem os seus pais, ele tem talvez algum irmão na família, primos, eu não sei a quantidade de cada família, mas uma lição que a gente pode tirar daí é que o ser humano ele não pode viver isoladamente. E vivemos numa sociedade hoje que muitas vezes se isola nas redes sociais, se isola muitas vezes em jogos e coisas do tipo, mas vamos valorizar o viver em comunidade. A própria igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então, podemos aproveitar essa oportunidade para falar para os jovens o quanto é importante eles participarem das salas de escola dominical, dos departamentos da igreja, estarmos juntos comungando, como também no contexto da família, com os pais, com os irmãos, e a posteriori com um matrimônio, que isso é muito importante. No segundo tópico, nós já vemos aqui ele falando sobre em que consiste a família. E aí ele vai falar justamente que a família ela começa justamente com o casamento. Deus estabeleceu o casamento. E à medida que ocorre o casamento, daí surge uma nova família. Agora, notem bem que ele vai falar até que a família é um ponto de convergência entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele vai dizer que assim como no relacionamento de Deus com a igreja, Deus compara o relacionamento dele com a igreja com o relacionamento de um marido e de uma mulher. Outra coisa que ele vai falar também em relação a essa questão é que a partir da família Deus começa a tratar os seres humanos. E aí ele entra um segundo ponto do segundo tópico, que na minha opinião, esse segundo ponto do segundo tópico trata especificamente de todo o terceiro tópico, que é justamente que a família é um campo de treinamento de Deus. Ou seja, quando eu nasci naquele determinado lar, seja naquela casa onde vivem meus pais, meus irmãos, ou talvez avós também vivam ali, aquele ali é uma oportunidade que Deus está me dando para eu aprender a me relacionar com o primeiro nível de autoridade que eu tenho, que são os meus pais, os primeiros contatos que eu tenho para saber respeitar, para saber perdoar, para também pedir perdão. Então, o lar, a família,
a priori ali, ela é o começo das minhas relações. Se eu consigo lidar bem com esta família, eu tenho grande mais possibilidade de saber lidar com as pessoas no colégio, no trabalho, na igreja e também me relacionar melhor no meu casamento. Alguém já me disse, quando eu estava namorando, que dizia o seguinte: olha, observa aí a tua namorada, porque do jeito que ela trata os pais dela, ela vai lhe tratar quando casar com você. Isso é verdade. Graças a Deus, a minha esposa tratava bem os pais e me trata bem, mas é uma verdade. A maneira como nós nos relacionamos dentro da nossa família, isso vai repercutir tenazmente a maneira como vamos nos relacionar a posteriori quando casarmos. Então é um campo de treinamento. Diz que a família, é na família que nós crescemos como ser humano, é na família que aprendemos a depender dos nossos semelhantes, é na família que conhecemos a Deus. Olha que coisa tremenda. A família é uma oportunidade também de campo de evangelização. É através da nossa vivência na família que nós, através da nossa vida, ou daquilo que nós falamos, vamos conquistar os nossos parentes para Cristo. Vamos dar o nosso testemunho de cristãos. É lá onde nós vamos aprender a orar em família, onde nós iremos aprender a ler a Bíblia em família, e quando nós casarmos, vamos dar seguimento a isso. Então a lição basicamente trata sobre esses 3 tópicos principais e que possamos enfocar isso nas aulas. A importância de viver em comunidade, a importância de entender que a constituição da família ela surge entre um relacionamento marital, entre marido e mulher, entre homem e mulher, e ali começa a surgir uma família, e que esta família que surge, ela dá a possibilidade de um homem se realizar, da mulher se realizar psicologicamente. E deixa eu só abrir aqui um parêntese. Aqueles que não têm família, talvez não tem, já tem uma certa idade, nunca casou e coisas do tipo, eu entendo que quem nos preenche, quem preenche a nossa vida é Deus. O matrimônio ele vem somar com aquilo que Deus já tem estabelecido para a nossa vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Quero agradecer a presença de cada professor de escola bíblica dominical ou até aluno, e eu pretendo, quem sabe, durante esse trimestre, trazer aqui algumas dicas importantes para essa lição aqui, que é uma lição de jovens, uma lição importante. Participe do estudo bíblico de professores que tem para professores de escola bíblica dominical, e certamente Deus tem coisas tremendas para vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.